Glória a Deus. Deus abençoe, Cristina. A nossa luta continua, a tua luta continua. E Deus no controle de tudo, né? É fácil, não é? Nunca foi. Mas nós estamos juntos nesta batalha, em oração, crendo que o Senhor nunca desiste de nós. Amém? Meus amados, vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação. Eu tinha pensado em um estudo bem profundo, mas não vai dar. Vamos fazer assim meio superficial, outro dia a gente vai mais profundo. Vamos aqui no capítulo 4 de Efésios. Do versículo 1 ao versículo 16. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, ou a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Inclina a sua cabeça em uma oração. Agradecemos. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom demais. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da Ana Cristina, tem cuidado de todos aqueles que sofrem, que precisam de saúde, de paz, que precisam de cura, de libertação. O Senhor tem tocado, Pai. E esta palavra, Senhor, que ela seja profunda em nossa alma, que o nosso coração se desperte para te ouvir, para te conhecer, para te entender o que é realmente ser servo, servir ao Senhor, com a vida que o Senhor nos deu, com o conhecimento e o entendimento da palavra, que nós tenhamos, ó Deus, a profundidade do Espírito, para compreender a Tua boa, agradável e perfeita vontade em cada dia do nosso viver. Obrigado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto da palavra de Deus, que está em Efésios, capítulo 4, do 1 ao 16, ele tem um título chamado A Unidade da Fé. Nós temos aprendido muito sobre o que é unidade, conhecer
Mas muitas vezes a gente acha que unidade é isso que está acontecendo aqui agora. Estamos juntos no mesmo lugar. Mas unidade da fé é bem diferente disso. A unidade da fé, ela tem um propósito, no qual somente com conhecimento a gente entende qual o propósito é. E Paulo, então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, através do Espírito Santo, que tudo isso começa com um chamado de Deus para cada um de nós. Deus nos chamou para ser um. Deus não me chamou para ser isolado, para ser alguém lá fora. Não, é para ser alguém dentro de uma família espiritual. E somente o chamado, trazendo o entendimento que o Espírito nos convocou, nos instruiu e nos levou ao arrependimento, por ouvir a palavra de Deus, é que nós vamos compreender que tudo isso foi feito por Ele. Ele nos convocou para sermos um corpo, através de um Espírito, que é o Espírito Santo, através da palavra, que é Cristo. E esta convocação me deu a condição de participar de um reino inabalável, de um reino que não tem fim, de um reino que produz por si mesmo, através do Rei da Glória, tudo o que é necessário para a nossa vida, tudo o que é necessário para que nós, como que eu posso dizer, para que nós possamos viver, dando frutos, que glorifica o Rei. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu entendi que Ele fez. Vocês entendem assim, queridos? Se não fosse por Cristo, nós estaríamos apenas em uma reunião onde pessoas estavam presentes. Mas como é por Cristo, esta reunião tem um alicerce espiritual, uma ligação de cada um de nós, nos fortalecendo em um entendimento de família, de filhos e filhas de Deus. E quando eu entendo o meu lugar em Cristo, eu me movo com graça, com entendimento, sem precisar machucar ninguém, nem empurrar ninguém, porque o meu lugar é o meu lugar. Amém? E o teu lugar é o teu lugar. Ele sabe colocar cada um onde é necessário, irmãos. E no corpo não tem ninguém mais importante. Todos são importantes. No corpo todos são necessários. É só você saber. Tira alguma coisa do teu corpo para ver se não vai fazer falta. Assim é o corpo de Cristo, no qual nós vamos procurar deixar o Espírito Santo nos levar para este lugar aonde Ele é Senhor, aonde Ele é tudo em todos. Amém? Versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Qual foi a vocação? Ser um. A vocação que Deus me chamou, que chamou você, é para a unidade do corpo, é para ser um no corpo. Mas o nosso orgulho, queridos, nos separa desse lugar. A gente pensa, porque é mão,
não precisa do olho. Porque a perna não precisa da orelha. A vocação que Ele nos chamou é para ser um. É para participar de um corpo. Olha aqui, o versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse olho está me deixando chateado. Vou tirar ele e jogar fora. Esse dedinho aqui, ó, eu não aguento mais esse dedinho. Vocês estão entendendo a palavra? Suportando-vos uns aos outros em amor. Não é apenas suportar, amados, é suportar em amor, é amando. O versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Sabe o que é isso? Procurando guardar. Eu preciso dele. Ele é chato, mas eu preciso dele. Eu não vou ficar sem ele. Vocês entendem? Vínculo da paz. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito. Não é isso que vai nos separar, não. Vamos ter livre acesso ao Espírito. Deixa o Espírito se mover, deixa o Espírito tocar através de mim, através de você, através da nossa oração. O Espírito se movendo em nós, no corpo, alcançando o corpo, curando o corpo, restaurando vidas. Irmãos, quando essa unidade for verdadeira, a pessoa entra doente e sai sarada. Porque o Espírito se move em uma paz tão profunda que a doença não resiste, que o problema vai embora e Jesus é glorificado. Versículo 4: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. Não dá, irmãos, não tem duas igrejas. A igreja A, a igreja B, só tem uma única, comprada pelo mesmo sangue, derramado na cruz. O Espírito chamou, o Espírito trouxe a cada um para o lugar no corpo. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É este, um só batismo, é o batismo no nome do Senhor, é o batismo no Espírito Santo, é um só. Assim que nós entendemos a vocação, o Espírito nos convulsionou, nos chamou e nos colocou no lugar, e Ele se move em nossas vidas, Ele se move em nosso coração. É um só batismo, um só Senhor de todas as coisas, um só Deus. Não existe um Deus para cada nação, é um só Deus para todas as nações, é um só Deus para todas as famílias. Se cumpre nesse versículo o chamado de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse é o entendimento, queridos. Versículo 6: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Pare aqui, pense sobre esse versículo, leia com cuidado, leia o que ele está dizendo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Irmãos, esta é a natureza do chamado, a vocação. Eu não fui chamado para ser só.
Eu fui chamado para fazer parte. E para fazer parte, irmãos, quando eu tenho esse entendimento, eu coopero através da oração, buscando conhecimento de Deus, para que eu não atrapalhe, para que eu não seja um problema no corpo, irmãos. Porque quando falta entendimento em mim, eu posso ferir o corpo, eu posso machucar o corpo, porque falta sabedoria no meu coração. Quando falta sabedoria em mim, quando eu não entendo a vocação do meu chamado, eu posso fazer tantas coisas que vai perturbar o corpo de Cristo. E se eu não entender isso, eu não estou cooperando para o crescimento, mas para o atraso. Irmãos, todas as vezes que uma parte do nosso corpo está doente, você não trabalha bem. Pode ser o dedinho, que é aquele dedinho que você chutou uma pedra, igual o pastor Paulo esses dias. Filho, já não vai andar bem. Você vê, ele veio aqui na frente mancando, porque um dedinho. Se um do corpo está ferido, o corpo todo sente. Não está escrito isso na palavra? Todos sentem a dor. A Cristina veio aqui na frente, a gente não sente a dor? Nós não sentimos a aflição? Como nós queríamos tocar com a nossa mão, mas a mão de Cristo está na nossa mão. A palavra de Deus está na nossa oração. E é orando uns pelos outros que nós seremos sarados. Oremos. Se você entende o teu chamado, a tua vocação, ore. Ore todos os dias pela Ana Cristina. Ore pelo pastor Wagner. Ore por aquele que está doente. Ore por aquele que precisa. Lembre dele e diz: eu me coloco no seu lugar, meu irmão, porque eu sei que você está sofrendo, eu sei da tua dor. E chorar com os que choram, e cantar com os que cantam, é a vocação da igreja, irmãos. É a nossa vocação. Nós somos chamados para sentir, porque um corpo sente. Sente ou não sente? Sente. Então não fique alheio. Entenda qual a razão do teu chamado. Você foi chamado para suportar em amor a carga e levar a carga uns dos outros, seja o que for. Nós não abandonamos, nós não deixamos para trás, nós estamos juntos e vamos caminhar com esse entendimento. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, e essa é não também o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Irmãos, olha o entendimento da palavra de Deus. Cristo, ele nos chamou, nos capacitou com os dons espirituais, nos capacitou com esse entendimento para a gente saber que tipo de unidade que ele quer da gente. Mas não foi só isso. Ele nos deu dons. Ele nos capacitou com os dons. E o dom que ele deu para você não deu para mim. O dom que você tem, o teu irmão não tem. E nós precisamos um do outro para compartilhar vida através daquilo que recebemos. Aquilo que você faz, aquilo que Deus te deu, é o teu dom, e você compartilha com os seus irmãos.
Ele capacitou com dons, dons de amar, dons de compartilhar, dons de trazer uma palavra, de dividir o que você é. Se eu não estou fazendo isso, eu estou devedor, porque eu recebi. Eu recebi para compartilhar. Eu recebi para doar, não é para mim. Eu não sou dono dos dons que eu recebi. Você também não é. Os dons que Deus te deu, seja qual for, compartilhe com o corpo de Cristo. Muitas pessoas ficam pensando assim: ah, mas eu não sei fazer nada na igreja. Mas, irmãos, o entendimento não é fazer nada na igreja. O entendimento é o que você faz em Cristo, seja na tua casa, seja com alguém que trabalha com você, seja com alguém na rua. Você compartilhar o que você tem, você falar do amor de Deus, você falar daquilo que você é em Cristo. Você está compartilhando do que você recebeu. Então aqui, meus amados, então diz aqui no versículo 8, né? Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fala da vitória completa de Cristo na cruz. Satanás tentou de todas as maneiras impedir que Cristo vencesse, mas ele venceu. Ele venceu na cruz. Quando ele disse: está consumado, a obra foi terminada. E se não bastasse, ele deixou uma equipe com dons. Ele deixou uma equipe de obreiros, de líderes com dons. E esses dons foram espalhados por toda a igreja. E todos participam, e todos fazem parte do corpo. Se você ler o livro de Atos, que nós começamos a estudar o livro de Atos aqui na igreja, o livro de Atos fala que eles tinham tudo em comum, e eles repartiam entre si o que eles tinham recebido, e ninguém tinha falta de nada. Vocês estão seguindo aqui a mensagem? Ou está difícil? Estão conseguindo, irmãos? Ninguém tinha falta de nada, porque repartiam tudo. Repartiam o que eram, repartiam o que tinham recebido, coisas físicas, coisas espirituais, e ninguém tinha falta de nada. Quando fala nada, é porque é nada. Todos tinham. Todos conheciam quem era Jesus. Todos sabiam, todos tinham entendimento, todos tinham paz. Versículo 9: ora isto, ele subiu, que é, senão também que tinha descido às partes mais baixas da terra. Isto fala do Senhor Jesus, que desceu ao mundo pecador, que desceu no nível dos homens, que desceu nas trevas onde nós morávamos, onde nós habitávamos sem Deus, sem Jesus, perdido no meio das trevas. Ele veio nos buscar, nos restaurar, nos colocar no lugar de filhos e filhas de Deus, com dons espirituais. O dom do Espírito está em você. Saiba disto e procure agir dentro desse entendimento. Fale na tua oração: Senhor, que dom eu tenho? O que eu faço para glorificar o teu nome? Fale na tua oração, peça a Jesus te mostrar o que você é, o que você tem, o que você carrega, porque já está em você. Versículo 10: aquele que padeceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas estas coisas. Ele desceu
Se ele tivesse ficado aqui, isso não seria verdade, não teria esse cumprimento. Mas como ele foi, ele deixou o Espírito Santo entre nós. Houve no capítulo 2 de Atos o derramar do Espírito Santo sobre todas as línguas, sobre todo o povo. Todos receberam os dons. A igreja tem o dom, a igreja participa dos dons espirituais. O versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, olha bem, ele capacitou a igreja de uma forma tão poderosa. Eu não tenho todo o ensino que vocês precisam, mas ele deu uma outra parte para outra pessoa. Eu vou até aqui, mas tem outros muito mais profundo do que eu. Tem outros mais profundo do que aquele outro. E o Senhor foi liberando os dons, a profundidade da palavra. Um entende até certo ponto, outro vai mais longe, mais profundo, e traz para a igreja conhecimento. E quando a igreja ouve esses irmãos, esses homens capacitados pelo Espírito Santo, eles recebem entendimento, recebem crescimento, recebem maturidade, recebem firmeza em Deus. Uma igreja, irmãos, gerada na palavra, ela não se desvia. Uma igreja que tem profundidade na palavra, um ensino da palavra, ela não vai em ventos de doutrina lá para lá e para cá, não. Ela sabe, e nós vamos entrar nesse assunto aqui agora, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, ao homem perfeito, à medida da estatura completa. Irmãos, esses ensinos, eles precisam nos levar a um ponto central. O ensino da palavra de Deus precisa fazer você olhar para o modelo, Cristo. Olhar para Cristo e ser semelhante a Ele. Para Deus não interessa outro. Para Deus só interessa o Filho, o Cristo. E a palavra me leva a crescer, de tal maneira que eu fique semelhante a Ele, que eu fique mais parecido com Ele. Vocês entendem, amados? Ah, mas isso não é fácil, pastor. Não é fácil se não ouvir a palavra. Não é fácil se não buscar entendimento na palavra. Se ficar assim isolado, não vai crescer. Se não tiver interesse em se alimentar da palavra, não cresce, não entende e não vive. Então esse versículo, amados, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Versículo 14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados à roda. Irmãos, esse versículo, ele fala da ingenuidade da criança. E muitas vezes nós somos assim. Falta tanto entendimento, tanto conhecimento. Meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Criança enganada pela astúcia dos homens. Então o menino ingênuo, ele é ingênuo. Ele
começa, qualquer coisa leva, porque ele não tem maturidade, ele não tem profundidade. Qualquer coisa o engana. É por isso, amados, que a palavra de Deus em Gálatas 4 fala que em todo tempo que o herdeiro é menino, ele está sob tutores, porque o pai não libera ele, tem um guardião com ele. Enquanto a gente é menino, nós não podemos andar só, nós não podemos fazer algo só. O pai não confia. Mas quando a gente tem maturidade, ele libera, ele traz, porque ele sabe que daí nós já podemos fazer com ele algo, para que não sejamos. Então, amados, todos esses que foram apresentados no versículo 11 são capacitados para fazer o menino ser homem, para fazer o menino crescer, para ele deixar de ser menino. Só o conhecimento da palavra de Deus faz o homem crescer, faz deixar ele de ser menino. Muitas vezes tem 40, 50 anos, é um garoto, não cresceu no entendimento, age como uma criança. E Deus não quer isso para nenhum de nós. Ele deseja o nosso crescimento como um pai. Que pai não deseja o crescimento do seu filho? Todo pai quer ver o filho grande, dominando, vencendo. Assim é o nosso Deus. Tanto é, amados, que Ele preparou tudo isso. Todos estes apóstolos, doutores, mestres, pastores, evangelistas, profetas, todos esses foram preparados para nos fazer crescer. E nós temos que ouvir a palavra de Deus, que nos dá o crescimento em Cristo. Amém, queridos? O versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Continua no mesmo alinhamento, seguindo a verdade, crescendo em amor, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação. Glória a Deus. Eu acho que não vai ouvir, né? Glória a Deus. Que bênção. Deixa chover. Chuva. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és perfeito, Pai. Tu és perfeito em amor. Que esta palavra derrama em nosso coração, Senhor, este amor grandioso do Cristo vencedor. O amor de Cristo derramado em nós nos traz entendimento, sabedoria, Senhor.